Olá, meus queridos irmãos, boa tarde, saudações fraternais. Graças a Deus por mais um dia de vida e por esta oportunidade que temos de meditar na palavra de Deus. Convido o irmão para abrir a Bíblia Sagrada no livro de Josué, capítulo 2, e faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 13. Hoje eu quero conversar com os irmãos sobre uma referência na vida com Deus, na vida de fé. Uma pessoa comum, se não uma pessoa que fora alcançada pela graça e resgatada da sua condição de vida, e ela então pôde demonstrar o seu amor, seu zelo, sua fidelidade ao Senhor. Eu quero falar um pouco sobre Raabe. Vamos ler o texto da Bíblia? Assim diz a Escritura Sagrada. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observar a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que, assim como usei de misericórdia para convosco, também dela useis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que têm, e de que livrareis a nossa vida da morte. Queridos, quero falar com os irmãos sobre o tema a opção de amar a Deus como a mais intensa maneira de se viver pela fé. Quero iniciar esta mensagem lembrando um pouquinho do contexto da história de Raabe. Lembro-me das palavras de Josué: escolha a quem servir, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando a morte se aproximava, Josué lançou este desafio a Israel. Ele esperava que acolhessem a Deus e se apegassem a essa escolha nos dias e nos anos que se seguiriam. Josué sabia bem que uma opção feita naquele dia não garantiria o futuro, mas que essa escolha teria que ser repetida a cada dia, ou eles não resistiriam o voto de fidelidade ao Senhor. Essa é a maior prova de amor que alguém pode oferecer, pois precisamos, através da honra a quem amamos, oferecer esta firme decisão de amar a Deus. O amor verdadeiro parte de uma firme decisão, não se firmando em meros sentimentos.
Em seu relacionamento com Deus, muitas pessoas têm enfrentado uma variedade de situações nas quais precisam escolher entre servi-lo ou não. Infelizmente, quem se firma apenas numa emoção ao conhecer a Deus, não resiste por muito tempo, perdendo o seu zelo e perdendo o seu suposto voto de entrega, de confiança e de fé para com Deus. Raabe, embora não seja de origem israelita, entregou-se a Deus em detrimento do próprio povo de sua origem. Raabe era, de acordo com o livro de Josué, uma mulher que vivia em Jericó, uma prostituta. Jericó era território da terra prometida aos israelitas. Ela foi determinante na conquista daquela cidade. Ela teve contato com os espias israelitas cerca do ano 1405 a.C., conforme a narrativa que nós fizemos na leitura do livro de Josué, capítulo 2. Nessa narrativa bíblica, há a surpreendente história dos espias que retornaram a Josué, ainda em pleno vigor, na liderança substitutiva de Moisés. E nesse retorno, os espias proclamaram a promessa de Deus em favor do seu povo, lembrando que Deus havia prometido dar Canaã como possessão aos hebreus. E surge nesse contexto Raabe, onde ela adquire papel fundamental na história de Israel e também na história da salvação dos homens. Foi de Raabe que os espias ouviram o testemunho da promessa e do poder de Deus, conforme o texto lido, os versículos 9 até o versículo 12. À luz da qual ela buscou e encontrou misericórdia da parte dos espias e posteriormente quando da invasão e da tomada de Jericó. Ela foi poupada do julgamento ocorrido, conforme capítulo 6, versículo 22 a 23, encontrando lugar entre o povo de Deus, versículo 25 do mesmo capítulo 6. Essa narrativa, meus queridos irmãos, testifica a graça de Deus ao levar tal mulher a buscar e encontrar a sua compaixão, o seu favor. A história de Raabe aplica e nos traz uma importante perspectiva aos julgamentos de Deus que confrontam com os nossos julgamentos, quando muitas vezes condenamos as pessoas e algumas até nós as declaramos pecadoras e merecedoras do favor de Deus. E isso nos leva à observação de que Raabe, como exemplo de fé e coragem, passou a viver sob a graça salvadora de Deus. Ela fora acolhida e fora abençoada com o amor gracioso do Pai Eterno. E isso se aplica a toda e qualquer pessoa, não importando a sua origem, a sua condição de vida. Podemos verificar que Raabe é mencionada cerca de 8 vezes em toda a Bíblia. E todas essas citações, ela é citada como exemplo de vida alcançada pela misericórdia e pelo amor do Senhor nosso Deus. Para termos um pouco mais de noção a respeito de quem era Raabe, Boaz, que foi o marido de Ruth, mensagem que tratamos no dia de ontem, era filho de Raabe. Ela foi avó de Obed, bisavó de Jessé, o pai do rei Davi. E dessa linhagem nasceu o Senhor Jesus Cristo, o Salvador de toda a humanidade. De acordo com a origem e condição de vida de Raabe, não fossem os propósitos e os direcionamentos de Deus, sob a compreensão humana, seria impossível imaginar que uma mulher como ela, cananeia e citada como prostituta na cidade de Jericó, se tornaria membro do povo de Deus e da linhagem de Jesus Cristo. Mas foi exatamente isto que aconteceu. Podemos verificar no primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, do versículo 5 ao 16,
a presença de Raabe na genealogia de Jesus Cristo. Raabe figura na lista dos heróis da fé. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes. Assim registra Hebreus capítulo 11. Com isso, vemos que Raabe demonstrou com lealdade e firme decisão o seu amor a Deus. Ela foi justificada e se tornou serva de Deus. Tiago, capítulo 2, versículo 25. Meus amados, que aplicação prática podemos tirar desta linda história e impressionante narrativa bíblica? Várias vezes, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, o Senhor se refere ao seu povo e à igreja, realçando a importância de um verdadeiro e puro relacionamento de amor, chamando-nos à fidelidade. Como noiva de Cristo, o Senhor se refere à igreja e ao povo de Deus como noiva de Cristo. O que isso quer dizer? Isso quer nos dizer que o Senhor nos considera como quem faz parte de um saudável e intenso relacionamento conjugal com Ele. Assim como nos casamentos entre seres humanos, só conseguimos fazer com que o compromisso perdure se optarmos por honrar ao Senhor todos os dias, não importando o que os sentimentos nos impulsione a fazer. A exemplo de Raabe, permaneceremos fiéis apenas se o nosso amor for uma firme decisão, mas também uma firme decisão repetida todos os dias. Termino com uma pergunta para ficar na mente dos queridos irmãos. A quem você vai amar hoje? Os heróis da fé são firmes em seus votos, em seus compromissos de amor e fidelidade para com Deus. Bom final de semana, Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.